O vídeo de hoje é sobre uma forma de sofrimento que costuma passar despercebida. Ela não faz nenhum escândalo, não costuma gerar conflitos e nem sempre aparece como uma queixa muito clara. Mas é um sofrimento que está presente na vida de muitas mulheres, que chegam aos 60, aos 70 ou até mesmo aos 80 anos. Eu estou falando daquela mulher que passou a vida inteira cuidando dos outros, da mulher que construiu a sua identidade em torno de toda a sua família, daquela mulher que sempre soube o que os outros precisavam, mas que em algum momento deixou de saber o que ela mesma mais precisava. Recentemente, durante um atendimento, eu ouvi uma frase que me marcou bastante. Uma senhora de mais ou menos uns 70 e poucos anos me disse assim: "Eu sei o que todos gostam de comer, mas eu não sei aquilo que eu gosto." E você até pode estranhar, pode achar uma frase estranha para psicoterapia, mas ela revela quase que uma vida inteira de abnegação, uma vida dedicada ao cuidado, uma vida organizada em função da necessidade dos outros, uma vida em que o desejo pessoal foi sendo adiado e reduzido ou esquecido. Quando nós pensamos nas gerações das nossas mães e avós, nós precisamos nos lembrar que muitas delas cresceram dentro de um modelo muito específico. Um modo de vida que dizia que uma boa mulher era aquela que cuidava, era aquela que servia, era aquela que colocava a família em primeiro lugar, aquela que suportava a dor de todo mundo e a sua, aquela que se sacrificava, aquela que estava sempre disponível. Durante décadas, muitas mulheres foram valorizadas não por quem elas eram, mas pelo que elas faziam pelos outros, pela comida que preparavam, pela casa que mantinham, pelos filhos que elas criavam, pelo marido que elas apoiavam, pela família que sustentavam emocionalmente. E existe algo de muito importante aqui, porque o problema não está no cuidado. O cuidado é uma das expressões mais bonitas do ser humano. O problema começa quando o cuidado se transforma em apagamento, quando a mulher passa tantos anos olhando para fora e perde a capacidade de olhar para dentro de si. Algumas dessas mulheres chegam à terceira idade e experimentam algo muito difícil. Os filhos cresceram, os netos seguiram suas vidas, o marido envelheceu ou faleceu, as demandas diminuíram e, de repente, surge uma pergunta assustadora: o que resta de mim agora? Quem sou eu agora? Porque durante muito tempo a resposta era muito simples: eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou a avó, eu sou a cuidadora. Mas quando essas funções diminuem, sobra uma pessoa que muitas vezes nunca teve a oportunidade de se conhecer verdadeiramente. E isso pode gerar um vazio enorme. Não porque essa mulher está sozinha, mas porque ela nunca aprendeu a existir fora dessas funções. Existe uma dor específica nessa fase da vida. A dor de perceber que passaram décadas atendendo às necessidades dos outros, sem perguntar quais eram as suas próprias necessidades. Muitas dessas mulheres não sabem responder perguntas simples, como, por exemplo, o que ela gosta de fazer, o que lhe dá prazer, quais são os seus sonhos, o que ela faria se não precisasse cuidar de ninguém. E não sabem responder porque passaram a vida inteira respondendo as perguntas dos outros. Muitas vezes, esse sofrimento aparece como tristeza. Outras vezes, aparece como irritação. Doutras, tu até pode conhecer algumas mais desanimadas. Em outros casos, uma sensação constante de vazio. E frequentemente, a família interpreta isso como coisa da idade. Mas nem sempre é assim. Às vezes, é o resultado de uma vida inteira de renúncia. Tem um outro aspecto aqui que eu não quero deixar passar, que também é bem importante. Muitas dessas mulheres se tornaram as guardiãs emocionais da família. Elas escutam os problemas de todo mundo, acolhem todos os conflitos, medeiam todas as brigas, guardam todos os segredos, mantêm todas as relações funcionando, ou se preocupam com isso. Elas são o centro afetivo da família, mas quase nunca tiveram alguém que perguntasse: e a senhora? Como a senhora está? Elas aprenderam a escutar, mas não aprenderam a serem escutadas. Elas não aprenderam a pedir uma escuta. Elas só sabem acolher,
mas não aprenderam a serem acolhidas. Aprenderam apenas a cuidar, mas elas não aprenderam a serem cuidadas. E isso pode cobrar um preço emocional enorme. Talvez por isso algumas matriarcas envelheçam com uma sensação de cansaço profundo. Não apenas uma sensação de cansaço físico, mas um cansaço existencial, como se estivesse carregando décadas de histórias que nunca puderam compartilhar com os outros. Décadas de desejos que nunca tiveram espaço para ser compartilhados. Décadas de dores que precisaram ser silenciadas. E aqui existe algo que eu considero muito importante. Nós costumamos admirar essas mulheres pelo sacrifício, mas raramente nós refletimos sobre o custo mental desse sacrifício. Existe uma tendência cultural de romantizar a mulher que vive para os outros, como se o apagamento de uma vida fosse uma virtude, como se abrir mão de si fosse uma demonstração superior de amor. Mas será que é mesmo? Ou será que muitas vezes estamos apenas celebrando uma forma sofisticada de abandono de si mesmo? Essa é uma pergunta difícil, mas ela é necessária, porque amor não deveria exigir desaparecimento. Cuidar não deveria exigir anulação. Dedicação não deveria exigir esquecimento. Uma das tarefas mais bonitas da psicoterapia, nessa fase da vida, é ajudar essas mulheres a se reencontrarem. E, curiosamente, isso pode acontecer também aos 70, 80, 90 anos, porque nunca é tarde para descobrir um interesse novo. Nunca é tarde para aprender algo diferente. Nunca é tarde para ocupar um espaço que seja só teu, nem que seja um espaço de escuta. Nunca é tarde para construir uma relação contigo mesma. Eu já vi algumas mulheres iniciando atividades completamente novas depois dos 70 anos. Eu já vi mulheres viajarem sozinhas pela primeira vez depois dos 80 anos. Eu já vi mulheres mais velhas começarem a pintar e serem maravilhosas nisso. A escrever, a estudar, fazer amizades, ocupar espaços que elas nunca imaginaram que poderiam ocupar. E sabe, na verdade, o que isso representa? Representa liberdade. Uma liberdade tardia, talvez, mas muito profunda no sentido existencial. Porque existe uma diferença enorme entre viver para os outros e viver com os outros. Viver para os outros significa que tua existência depende das necessidades alheias. Agora, viver com os outros significa que tu continua existindo mesmo quando ninguém precisa de ti. E talvez esse seja um dos maiores desafios das nossas matriarcas. Descobrir que elas têm valor mesmo quando não estão a serviço de alguém. Mesmo quando elas não estão resolvendo problemas. Mesmo quando elas não estão cuidando de alguém. Elas têm valor simplesmente porque existem, porque são pessoas, porque têm histórias, porque têm desejos, porque têm direito ao prazer, ao descanso, à individualidade, elas têm direito ao próprio tempo. Agora, se tu tem uma mãe, uma avó, uma mulher importante na tua vida, talvez valha a pena fazer uma pergunta simples. Uma pergunta que poucas pessoas fazem. O que tu gostaria de fazer por ti? Talvez a resposta possa te surpreender. E talvez surpreenda a ela também. Se tu conhece alguém que mereça receber esse vídeo, compartilha para mais gente, para tua avó, para tua esposa, para tua mãe. Curte aqui esse material, te inscreve no canal e tenha certeza, o YouTube tem outros 2 vídeos bem legais sendo recomendados para ti agora. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!